Olá, amados e amadas. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Amados, muitas pessoas interpretam esse verso como o fim do mundo. Pessoas falam que o Evangelho terá que ser pregado no mundo todo para depois vir o fim do mundo. Será isso mesmo? Será que eles não estão na letra? Vamos analisar esse verso? Amados, a partir desse verso se cria muitas heresias, tanto na religião como fora dela. Muitos religiosos interpretam esse texto como o fim do mundo, né? Como tem que o evangelho tem que ser pregado no mundo todo e depois vai vir o fim do mundo. Aí Jesus vai vir na nuvem, né? E vai ter o fim do mundo. Essa é a interpretação de religiosos ou pessoas que estão em dogmas religiosos ainda. Então, amados, vamos analisar, nós vamos ter que entrar em dois pontos para poder entender esse verso, tá ok? Nós teremos que dividir esse verso em duas etapas. O primeiro é esse: e este evangelho será pregado em todo o mundo. Essa é a primeira etapa, que eu vou explicar para vocês como foi pregado este evangelho. Aí depois a outra etapa final, que depois vocês vão entender no final, juntando os dois pontos, vocês vão entender que vai ficar bem simplificado. Então, começando por Marcos 16, 14. Finalmente, ele se manifestou aos 11. Ele quem? O Messias, né? Quando estavam na mesa. E disse-lhes: ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, o evangelho, o Messias deu a ordem para os 11. Por quê? Porque Judas Iscariote, quando aconteceu esse fato, Judas Iscariote já não estava mais no meio deles, né? Ele já tinha sido excluído. Então ficou só os 11, os 11 apóstolos. E o Messias deu essa ordem para ele, né? Ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, batizada, amados, representa purificado, ou seja, limpo. Esse que crê e for limpo será salvo. Aquele que não crê, ele vai ser condenado. Então começou por aí. Aí nós temos um outro verso aqui que fala assim, Atos 8:4. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a boa nova. Foi assim que Felipe, tendo descido a uma cidade de Samaria, e a eles proclamavam o Messias. Atos 8:4 e Atos 8:5. Então o evangelho, amados, começou sendo pregado dessa forma. Primeiramente, o Messias reuniu os 11 apóstolos, né? E deu a ordem para eles pregar ao mundo todo, né? Ide por todo mundo e proclamai o evangelho. E eles começaram por Israel, né? Primeiro por Israel, depois foi a Samaria, né? Aí eles foram indo para várias partes do mundo, para várias regiões do mundo, né? Começou então pelos 11 apóstolos. Então, depois veio o apóstolo Paulo, né?
que é isso. Uma luz vinda do céu envolveu de claridade. Então, caindo por terra, Paulo, que na época ainda era chamado de Saulo, né, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, que é o nome dele em hebraico, né? Paulo é aportuguesado. Por que me persegues? E Paulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Eu sou Emanuel, a quem tu persegues, né? Entrou no lugar de Judas, né? Eles escolheram outros apóstolos, só que aqueles outros apóstolos lá não foi para frente. O que realmente entrou no lugar de Judas foi o apóstolo Paulo. Isso vocês poderão ver no livro de Atos, né? Atos explica tudo isso, né? E as próprias cartas de Paulo, né? Então, continuando aqui, Ananias respondeu, isso já em Atos 9,14, respondeu: Mestre, ouvi de muitos a respeito desse homem, quanto males ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui está com a autorização dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Emanuel insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar ao meu nome diante das nações, ou seja, para levar o nome do mestre para os gentios, né, que são os pagãos, dos reis, dos israelitas, e eu mesmo lhe mostrarei quanto é preciso sofrer em favor do meu nome. Ou seja, amados, no lugar de Judas Iscariote entrou o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho a todas as nações, né? Não só para os gentios, que somos nós, como para os judeus e para os reis também, né? E Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu na mão dos judeus, que mais sofreu na mão dos romanos, foi o apóstolo Paulo. É só vocês conferir. Assim, o apóstolo Paulo, ele entra também para anunciar as boas novas, como ele fala aqui em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo, ele anunciou o seu evangelho em várias cidades, em vários lugares, em vários países. Foi o que mais percorreu pregando, anunciando as boas novas do Messias, né? Os outros apóstolos também pregaram em outras regiões, às vezes até junto com Paulo, né? Algumas vezes com outros apóstolos, mas Paulo foi o encarregado de anunciar o evangelho a nós gentios, né? Por isso que ele é considerado o apóstolo dos gentios. Paulo, sendo escolhido direto pelo Messias, o Emanuel, como fala lá em Atos 9, né, que ele foi escolhido, né, que ele falou para Ananias, né, que esse era o escolhido, né, que ele ia ver quanto era bom sofrer em nome dele, né? E Paulo sofreu muito na pele, né? O apóstolo Paulo é um verdadeiro herói. Não existe hoje um pregador que sofreu tanto igual o apóstolo Paulo, né? Ele sendo escolhido, ele partiu para a sua missão, né? E como vocês vêem no mapa aqui, a primeira missão dele, a primeira viagem dele, ele saiu de Antioquia, né? Uns falam Antioquia, né? Passou por Salamina, Perge, Icônio, Listra, Derbe,
e voltou para Antioquia. A segunda viagem de Paulo, ele também sai de Antioquia, mas aí ele faz uma viagem maior, né? Aí ele já se estende por mais regiões. Ele passa por Cesareia, né? Salamina, Rhodes, Éfeso. Inclusive em Éfeso ele escreveu várias cartas, né? Corinto, que escreveu o primeiro Corinto, segundo Coríntios. Foi até a Grécia, em Atenas, em Tessalônica, que escreveu Tessalonicenses, Bereia, onde tinha os bereanos, né? Anfípolis, Filipos, onde escreveu Filipenses, Troade, passou em Antioquia de novo, Icônio, Listra, Derbe, Tárcio, né? Voltou para Antioquia de novo e foi também para Jerusalém. A terceira viagem de Paulo, ele foi mais longe, ele estendeu mais o seu caminho ainda, né? Ele passou por várias cidades, alguns países, né? Síria, né? Antioquia, Ásia, onde ele foi abandonado, né? Ele mesmo reclama que ele ficou sozinho, né? Encarou as feras lá, né? Que eram os líderes religiosos da época, né? Que eram o judaísmo e o paganismo que existia, né? E existe até hoje ainda, né? Não só existia. Depois ele foi para Roma, né? Que foi a quarta viagem dele. Só que aí ele já foi de navio, né? Aí ele já foi escoltado, né? Ele já saiu preso de Jerusalém. Ele optou por Roma, né? Porque o Messias já tinha dado uma visão para ele que era necessário ele ir para Roma, né? E em Roma ele anunciou as boas novas, né? Para várias pessoas, vários povos. E Roma foi uma das últimas paradas do apóstolo Paulo, né? Porque as escrituras não fala claramente, mas Paulo foi decapitado em Roma, né? Decapitaram ele. E não só ele, como quase todos os apóstolos, né? O apóstolo Pedro foi morto de cabeça para baixo. Alguns diz que foi cerrado ao meio, outros foi de flechada. A Bíblia não narra com clareza, né? Mas só que fala em parábola, né? E o próprio Messias, ele avisa, né? Que eles iriam sofrer por causa do nome dele, né? E eles foram muito perseguidos, tanto pelo judaísmo como pelo paganismo, né? Que aqueles povos eram todos pagãos, né? A idolatria corria solta nos países, né? Foi onde eles tiveram muita perseguição, né? E praticamente quase todos eles foi assassinado. O único que não foi assassinado foi o apóstolo João, porque foi preservado para escrever o Apocalipse. O Apocalipse, amado, para quem não sabe, o Apocalipse, ele significa revelação. Em grego, ele significa revelação. Muita gente pensa que Apocalipse significa fim do mundo, mas não é fim do mundo, é revelação. É a revelação do Messias para os pequeninos. Para aqueles que entendem verdadeiramente a palavra, o Messias revela o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Apocalipse revela tudo isso aí, é uma revelação. Então, para quem acha que Apocalipse é o fim do mundo, está redondamente enganado, né? Então, essa é a primeira etapa, né? O primeiro ponto que eu tinha que explicar para vocês. E vocês viram que o evangelho, ele não tem que ser pregado, ele já foi pregado, ele já foi anunciado no mundo habitado. Aonde existia o mundo habitado, eles anunciaram as boas novas. Porque na época não existia, né, as nações que chamam de ilhas, que são as Américas. As Américas antigamente era tudo mato, amados.
Não existia Estados Unidos, não existia Brasil, não existia nada disso. A América do Sul, América do Norte, América Central, só era mato antigamente. Depois é que foi descoberto, né, pelos europeus, né? E aí ele foi se tornou um continente habitado, né? Mas antigamente era só mata, né? Mas o evangelho, ele já foi anunciado já. O verdadeiro evangelho já foi anunciado a todas as nações do mundo habitado. É só vocês ler Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, que aos poucos, em vários livros, ele fala sobre isso aí, sobre esse evangelho que foi anunciado a todas as nações. Então, o verdadeiro evangelho já foi anunciado. Então, ninguém tem o direito de acrescentar ou diminuir a palavra, como o Criador fala em Deuteronômio: não acrescentareis e nem diminuireis as palavras que vos mando. Né? O que está existindo hoje é o acréscimo ou a diminuição da palavra. Né? Mas isso vocês vão entender no outro ponto. Na outra edição vai ficar claro, ok? Então virá o fim. Amados, para podermos entender essa parábola, temos que sair da caixinha, amado. Se não sair da caixinha, se não sair dos dogmas, não consegue entender essa parábola. E uma das formas da gente entender, saindo da caixinha, é perceber que o dragão, o diabo, Satanás, ele não é exatamente como prega o sistema religioso. Aquele diabo de rabo, chifre, vermelho. Aquilo são fábulas judaicas. Se a pessoa não sair da caixinha, deixar de acreditar que o diabo é daquele jeito, amado, ele jamais vai sair da caixinha. Diabo em hebraico, ou Satanás, significa opositor. Todo aquele que faz oposição à palavra do Pai. Esse é considerado um diabo Satanás. Se vocês entenderem desse jeito como é a realidade, a verdade, vocês conseguirão entender muita coisa da Bíblia de Apocalipse. Agora, se ficar na caixinha, se ficar nos dogmas, como inventaram essas fábulas para cima de nós, dificilmente a pessoa vai entender. Então vamos lá. Para entender sobre Satanás, temos que ir para Apocalipse 20. Lá fala assim: o reino dos 1000 anos. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás. Para vocês entenderem o que é Satanás, ou diabo, vocês têm que ficar com a palavra do Messias. O que o Messias fala de Satanás? Ele fala assim: o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele fala outra. Satanás é aquele que fala do que lhe é próprio. Todo Satanás, ele fala do que é próprio. Ele fala palavras dele. Ele não fala a palavra do Pai. Ele sempre fala do que lhe é próprio. Então, o Messias já dá uma indicação, né? Já dá
uma revelação para nós quem é o Satanás. Então, Apocalipse 20 fala aqui que o anjo, né, desceu e trancou o diabo Satanás, né, agarrou o dragão, a antiga serpente, né, e, né, lacrou, colocou um selo para eles não seduzissem mais as nações, até que se completasse os 1000 anos, né. Aí, chegando aqui em Apocalipse 20, versículo 7, fala assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo para os combates, e o seu número é como a areia do mar. Imagina, tenta contar uma areia do mar, você não consegue, é o tanto de gente que vai se perder, né? Então, essa é uma guerra, né? Satanás, ele foi solto. Depois dos 1000 anos, ele foi solto. E quando isso aconteceu, amados? Isso aconteceu, amados. Lembra que na outro ponto eu falei para vocês que quase todos os apóstolos morreram, foram assassinados pelo sistema? Então, enquanto eles estavam vivos, né, Paulo foi decapitado, o apóstolo Pedro foi morto de cabeça para baixo, outros foram mortos violentamente, só João foi preservado para revelar o Apocalipse. Mas morreu João também, amados. Aí não sobrou mais ninguém, amados. Foi aí que o dragão, a serpente, o pai da mentira, aquele que fala que é próprio, ele tomou conta, ele voltou a reinar no mundo, porque aí não tinha mais nenhum apóstolo, amado. Foi aí que surgiu o dragão. Esse dragão, amados, ele começou uma serpente bem pequenininha. O Messias dá outra dica, ele fala assim: raça de víboras, serpentes. É só ler em Mateus 23, vocês vão ver que ele está falando isso, amado, para os líderes religiosos, amado. A antiga serpente, que começou uma serpente pequenininha, porque era só o judaísmo. Do judaísmo surgiu o catolicismo, do catolicismo surgiu o protestantismo, do protestantismo surgiu o budismo, o islamismo, tudo que é ismo que vocês imaginam surgiu do judaísmo. São doutrinas feitas por homens, amado. Aí é que o dragão cresceu. Ele começou somente com o judaísmo. E ele foi crescendo, 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 que ele virou uma bola de neve. Hoje a mentira, amados, ela está desencadeada, está desenfreada. E agora tem um outro sistema, além do sistema religioso, existe um outro dragão também, que faz parte, né, a cauda do dragão, né, que são os falsos profetas, né, que são os que estão na net, estão no YouTube, no Facebook. Muita gente, amados, saiu da religião, só que a religião não saiu da cabeça deles. Eles ainda têm a consciência de religião ainda. Eles ainda pensam com os dogmas da religião. E eles acham que eles sabem, mas eles não sabem, amados. E eles então estão enganando muitas pessoas, amado. Então já não basta o sistema religioso, agora nós temos também o sistema de pessoas que saiu da igreja, né? Saíram para não pagar dízimo. Eles descobriram que não precisa pagar dízimo, que dízimo é alimento, sempre foi alimento, eles descobriram isso. Aí muitos saíram da religião, mas a religião jamais saiu da cabeça deles. E essas pessoas, amado, elas estão principalmente no YouTube. Tem pessoas com canais aí com 1.700.000 seguidores, amado. A pessoa faz vídeo todo dia, vídeo de 15, 20 minutos. Ali ele coloca um monte de mentira, tudo para ganhar visualização, tudo para ser monetizado, tudo por causa do dinheiro. Tem pessoas com 500.000 seguidores, amado, também mentindo, falando um monte de coisa. Então, amado, o Satanás ele está desenfreado, a mentira está correndo solta, o pai da mentira. Foi aí, amados, que o dragão ficou muito grande. Depois da morte dos apóstolos,
o dragão cresceu muito, tão grande, que ele ficou sem controle. Ele está descontrolado, o dragão, né? Porque ele atinge o mundo inteiro. Assim como os apóstolos viajaram o mundo inteiro para pregar a verdade, o dragão ele também viajou o mundo inteiro para pregar religião, para pregar doutrinas, para colocar doutrinas no mundo. E essas doutrinas, amado, é que está enganando bilhões de pessoas, né? Então, quando fala assim, e este evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim é esse, amado. Existia a verdade que foi pregada através do Messias, foi pregada através dos apóstolos, né, anunciadas as boas novas. Aí, com a morte deles, ficou desenfreado o dragão, aí a mentira voltou à tona, amados. E essa mentira, amado, está matando bilhões de pessoas, tanto no sistema religioso como fora do sistema religioso. O fim, amados, é o fim da verdade e o começo do falso evangelho. Eles estão indo para o mundo inteiro pregar o evangelho, mas estão pregando a mentira, amados. Estão pregando outros deuses. Estão pregando deuses que são ídolos. Estão pregando coisa de anticristo, tentando ser adivinhador. Todo ano o anticristo está vindo. Todo ano Jesus está vindo na nuvem, amados. E essas pessoas, amados, eles são adivinhadores, ao qual o Pai proibiu de nós ouvir adivinhadores. Esse dragão, essa antiga serpente, amado, ela está tão grande, que ela ficou desenfreada. A mentira corre solta, amado. E o que tinha de verdade foi tudo por água abaixo, amado. Só ficou a mentira, né, para nós. Agora que o Pai está levantando, amados, alguns filhos dele para restaurar a verdade, né? E são poucas pessoas, um pequeno rebanho que vai ler as escrituras e vai entender. Esses é que vão restaurar a verdade, né? Nós vamos falar a verdade. É claro que quem é do dragão, quem é serpente, ele não vai aceitar. Ele jamais vai aceitar, né? Então o dragão, ele ficou muito grande, né? É o fim, né? E este evangelho será pregado em todo o mundo. Paulo e os apóstolos pregou o evangelho no mundo todo, né? Aí eles faleceram, né? Morreram todos eles. Então virá o fim, veio o fim, amado, que é a antiga serpente chamado dragão, né? Satanás, que engana o mundo inteiro. Amados, só uns exemplos de quem são serpentes, dragões, amados. O Antigo Testamento, nosso Pai fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então, quando alguém chega para você e te oferece um Deus que é uma imagem de escultura, você vai e fala para ele: aqui não, dragão. Aqui não, porque meu pai já falou lá atrás em Êxodo 20 que não é para nós adorar a imagem e não ter nenhum Deus que é imagem, né? Então, quando alguém vier com um Deus que é uma imagem, descaradamente, você já descarta, amados. Outro exemplo de dragão. Estão aí, amados, pessoas na internet principalmente, falando que o anticristo é Emmanuel Macron, né? Uma hora é o Obama, outra hora é Emmanuel Macron, outra hora é o presidente dos Estados Unidos. Eles ficam tentando adivinhar. Todo ano eles ficam tentando adivinhar, né? E aí, se a gente for lá nos apóstolos, o apóstolo João já fala quem é o anticristo. Ele fala assim: o anticristo é todo aquele que nega que Emmanuel é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Anticristo, anti, significa contra. Então, anticristo é quem é contra Cristo. É apenas isso, amado. Quem é contra Cristo, esse é um anticristo. Então, tem muita gente enganando, muitos adivinhadores aí. Outro exemplo de dragão, de serpente, diabo, né? Tem pessoas na net, amado, que falam que Moisés é o diabo, né? Moisés é o diabo na cabeça deles. Só porque eles vão lá e pegam um versículo lá que fala assim: quem vos acusa é Moisés.
mas ele só entende a letra só, amados. Moisés não é diabo. Moisés foi um grande profeta do Pai. Foi o homem que o Pai deu a lei. Através de Moisés foi dado a lei. Então Moisés foi considerado um grande profeta. Foi um grande profeta. Jamais foi diabo, né? Moisés, ele é considerado um dos maiores profetas, né? Amado pelo Pai. O Pai amou. Tanto é verdade que o próprio Cristo, ele dá a declaração de Moisés, né? Nos evangelhos dele, de João, ele fala assim: vocês têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Então ele está dando um grande testemunho para a gente ouvir a Moisés. Se Moisés fosse o diabo, o Messias ia falar para nós ouvir a Moisés? É claro que não, amados. Então isso aí são serpentes, amados. São Satanás que fala essas coisas, né? Então são vários exemplos, amado, de Satanás que tem por aí, amados. Satanás, entenda por esse lado. Satanás, ele é aquele que é adversário do Pai, que ele é opositor ao Pai. O Pai já falou a sua palavra, o Satanás vai lá e fala dele, entendeu? Ele sempre inventa, ele sempre fala do que é próprio. Ele é o pai da mentira, Satanás. Se vocês entenderem por esse lado, aí vocês vão perceber que Satanás é apenas o opositor ao Pai, né? Então, amados, morre os apóstolos, né? O dragão, ele é liberado, né? Como está aqui, né? Que fala, né? Quando completar os 1000 anos, Satanás será solto, né? Sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para o combate. O número é como a areia do mar, né? Como a areia do mar, amados. São bilhões de pessoas que estão do lado de Satanás falando a mentira, amado. Então, morrendo os apóstolos, o Satanás, ele voltou com toda a força, a mentira voltou com toda a força. E essa mentira é que está destruindo. Está sendo destruído tanto quem fala a mentira, como quem acredita na mentira. Então, como fala lá nos profetas, é destruído tanto o sacerdote, como o que ouve ao sacerdote, né? Então a mentira está correndo solta, né? Então está sendo o fim deles, é o fim deles. O evangelho já foi pregado no mundo todo, né? Basta nós ouvir e cumprir o que está escrito ali do evangelho, né? Porque o Pai fala: este é meu filho amado, ouça-nos, né? Só que as pessoas não ouvem o Messias. Eles ouvem a líder religiosa, eles ouvem a serpente, eles ouvem as dragões, a Satanás. Então, é o fim, tanto do dragão, da serpente que está mentindo, como dos que ouvem a serpente. Ouvem ou ajuda também a divulgar a mentira, né? Compartilhando vídeos, compartilhando mensagens mentirosas. Todos esses estão trabalhando para Satanás. É o fim, amado, é o fim da humanidade. Foi a verdade que tinha através do Messias e dos apóstolos, morreram eles, né? O evangelho foi pregado e veio o fim, que é o fim das pessoas que estão indo para a mentira. É apenas isso, amado. E nada de fim do mundo. Este evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. O fim chegou, amados. Através desses grandes mentirosos que estão divulgando a sua mentira por aí. Ok? Que Yahweh seja louvado por seu povo.